Há nomes na história que nunca foram apenas nomes. Eles funcionam como chaves. Cleópatra costuma ser lembrada como rainha, estrategista, mito, mas há algo mais, um conhecimento silencioso ligado ao feminino sagrado que não atravessou os registros oficiais. Não se trata de poder político, mas de um código espiritual antigo, transmitido fora dos templos visíveis e longe das versões que chegaram até nós. Talvez por isso, ao falar de Cleópatra, algo sempre pareça incompleto. Fique comigo. O que foi perdido pode ainda ser lembrado. Olá, almas curiosas! Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pelo Nilo, não para explorar pirâmides ou tesouros de ouro, mas para desvendar um mistério muito mais profundo, o ser espiritual feminino perdido de Cleópatra. Muitos conhecem Cleópatra como a última rainha do Egito, uma figura de poder, sedução e tragédia. Mas e se eu vos disser que ela era muito mais do que isso? E se a sua verdadeira força não tivesse apenas na sua astúcia política, mas num conhecimento espiritual ancestral, uma sabedoria feminina que foi deliberadamente esquecida pela história? Vamos voltar no tempo. A história que nos conta é a de uma mulher que usou a sua beleza para manipular os homens mais poderosos de Roma, como Júlio César e Marco Antônio. Mas essa é uma visão simplista, uma narrativa escrita pelos seus inimigos, os romanos, que a temiam. Eles não temiam apenas a sua inteligência e poder, mas também que ela representava, a encarnação de uma linhagem de poder feminino que remontava à deusa Ísis. Cleópatra não se via apenas como uma rainha, ela se via como a reencarnação de Ísis na Terra. Ísis não era apenas uma deusa da maternidade e da fertilidade, ela era a deusa da magia, da sabedoria, da cura e da ressurreição. Era o símbolo máximo do poder criativo e intuitivo feminino. Ao proclamar-se como Ísis, Cleópatra não estava a ser arrogante, estava a reivindicar um poder espiritual profundo, uma conexão direta com o divino feminino. Este código espiritual feminino era um conjunto de conhecimentos e práticas que ensinavam as mulheres a aceder à sua força interior. Não se tratava de manipular os outros, mas de dominar a si mesmo. Envolvia a intuição, a capacidade de ler energias, a compreensão dos ciclos da natureza e da vida e o uso da energia criativa, a mesma energia que gera a vida, para manifestar realidades, curar e liderar. Pensem nos templos egípcios dedicados às deusas. Não eram apenas locais de adoração, eram universidades de sabedoria espiritual. Sacerdotisas, mulheres de grande poder e conhecimento, eram as guardiãs deste código. Elas estudavam astronomia, alquimia, medicina e as artes da manifestação. Cleópatra, como rainha e suma sacerdotisa, foi iniciada nestes mistérios desde a infância. O seu famoso poder de sedução talvez não fosse apenas sobre a aparência física, talvez fosse sobre o seu domínio da energia, o seu carisma magnético, a sua capacidade de se conectar com os outros, no nível de alma. Ela entendia a psicologia humana, a linguagem não verbal, e usava o seu conhecimento para criar alianças e inspirar lealdade. Ela falava várias línguas, era versada em matemática e filosofia. A sua mente era a sua arma mais poderosa, e a sua espiritualidade era a fonte dessa arma. Então por que é que este código se perdeu? Com a ascensão de Roma e mais tarde com a propagação de novas religiões patriarcais, o divino feminino foi suprimido, as deusas foram demonizadas, as sacerdotisas foram perseguidas como bruxas, e a sabedoria feminina foi rotulada como perigosa e irracional. A história de Cleópatra foi reescrita para se encaixar nesta nova narrativa. Transformaram numa sedutora manipuladora, em vez de uma líder espiritual e intelectual brilhante. Fizeram isso para apagar o seu exemplo, para que as mulheres esquecessem o poder que tinham dentro de si. Ao apagar a verdadeira história de Cleópatra, eles tentaram apagar o nosso acesso a este poder. Tentaram convencer de que a nossa força reside na nossa aparência, na nossa capacidade de agradar aos outros, em vez da nossa intuição, sabedoria e poder criativo. Mas a verdade nunca pode ser completamente apagada. Ela sobrevive em sussurros, em símbolos, em mitos. O código espiritual de Cleópatra não está perdido para sempre. Está adormecido dentro de cada mulher. Como podemos despertar este código hoje? Começa por nos reconectarmos com a nossa intuição. Aquela voz interior, aquele pressentimento que muitas vezes ignoramos. A nossa intuição é a nossa bússola espiritual, o nosso canal direto com a sabedoria universal.
Comece a ouvir e a confiar nela mesmo que não faça sentido. Lógico. Em segundo lugar, honrar os ciclos. Assim como a lua tem as suas fases e a natureza tem as suas estações, nós também temos os nossos próprios ciclos internos. Em vez de lutar contra eles, tentando ser produtivas e lineares o tempo todo, podemos aprender a fluir com eles. Há momentos para criar e expandir, e há momentos para descansar e interiorizar. Honrar estes ciclos é honrar a nossa natureza feminina. Terceiro, redescobrir o sagrado feminino. Isso pode significar estudar as histórias de deuses de diferentes culturas, como Isis, Ártemis, Kali ou Tara. Significa ver o divino no feminino, tanto em nós mesmos como nas outras mulheres. Significa criar círculos de mulheres, espaços seguros, onde podemos partilhar as nossas histórias, curar as nossas feridas e celebrar a nossa força coletiva. A Irmandade era uma parte essencial da sabedoria antiga. E, finalmente, a criatividade. O poder feminino é inerentemente criativo. Não precisa de ser uma grande obra de arte, pode ser a forma como cozinhamos, como cuidamos de uma planta, como resolvemos um problema no trabalho, ou como criamos um lar acolhedor. A criatividade é a nossa capacidade de trazer algo novo ao mundo, de transformar energia em matéria. É pura magia. A história de Cleópatra é um chamado para todas nós. É um lembrete de que fomos ensinadas a jogar um jogo pequeno, quando na verdade somos herdeiras de um reino de poder interior. Ela não usou a sua feminilidade como uma fraqueza, mas como a sua maior força. Ela integrou a sua inteligência, a sua espiritualidade, a sua sensualidade para se tornar uma líder completa e poderosa. Quando olhamos para a famosa imagem de Cleópatra com a serpente, não devemos pensar apenas na sua morte. A serpente, no Antigo Egito, era um símbolo de transformação, de renascimento e de sabedoria divina. Era o símbolo do poder da deusa. Talvez a sua morte não tenha sido uma derrota, mas a sua última iniciação, a sua transformação final, deixando para trás um legado codificado para que nós, milhares de anos depois, pudéssemos redescobri-lo. O mundo precisa desesperadamente do equilíbrio que a energia feminina desperta pode trazer com paixão, intuição, colaboração e um cuidado profundo pela vida e pelo nosso planeta. Ao resgatar o seu código de Cleópatra dentro de nós, não estamos apenas a curar a nós mesmos, estamos a ajudar a curar o mundo. Portanto, da próxima vez que pensar em Cleópatra, não pense apenas na rainha sedutora da propaganda romana. Pense na iniciada, na sacerdotisa, na encarnação da deusa. Pense na mulher que dominou um código espiritual tão poderoso que os impérios se sentiram ameaçados. E depois, olhe para dentro de si mesma e reconheça que esse mesmo código, essa mesma magia, essa mesma sabedoria vive dentro de si à espera de ser despertada. Obrigado por se juntarem a mim nesta exploração. Se esta mensagem ressoou, partilhem este vídeo para que mais pessoas possam redescobrir esta sabedoria perdida. E não se esqueçam de subscrever para mais viagens aos mistérios da história e do espírito. Até a próxima!